Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Eu estou muito feliz com essa oportunidade tão digna, tão especial de juntos estudarmos a Bíblia aqui, através do Encontro com a Palavra. No programa de hoje, encerraremos a mensagem sobre os valores do reino. Ouça agora com atenção esta passagem do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quais são os seus valores? Você não acha que, para Deus, você tem mais valor do que um passarinho? E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quando o assunto é preocupação, devemos fazer esta pergunta: o que eu ganho me preocupando? Com isso, Deus não está dizendo que devemos ser apáticos, indiferentes ou displicentes com a vida. Baseados no Salmo 127, podemos dizer que podemos acabar nos preocupando, trabalhando e construindo tudo em vão. Mas como? Trabalhando e construindo coisas erradas? Ou podemos nos preocupar, trabalhar e construir coisas corretas? E assim o esforço e energia empregados não serão desperdiçados. Jesus não está ensinando que não devemos encarar as situações da vida com seriedade. Ele está apenas questionando por que você se preocupa com coisas que não consegue controlar. Uma vez eu ouvi o seguinte comentário: você não consegue controlar se o tempo vai ser chuvoso ou ensolarado, mas pode controlar o clima com o qual vai encarar a vida. Muitas vezes você não consegue impedir de bater a cabeça em algum lugar, mas consegue controlar os pensamentos que mantém dentro dela. Por que nos preocupar com coisas que não podemos controlar? Ocupe-se em controlar aquilo que depende de você. Existem coisas com as quais você deve se preocupar, mas é besteira se preocupar com coisas que fogem do seu controle e sobre as quais não há nada que você possa fazer. O que você ganha se preocupando? A preocupação consome as energias que você pode usar fazendo algo que dependa de você. Mas a pergunta é: por que se preocupar com o que você não consegue controlar? Aí no versículo 28, Jesus pergunta: por que vocês se preocupam com roupas? Jesus perguntou: não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Pense nisso. O que é o seu corpo? Apenas algo para você cobrir com roupa? O seu corpo, é claro, é templo de Deus. Você deve se preocupar em se vestir com a justiça de Cristo, em estar vestido com as virtudes que o Espírito Santo produz na sua vida, as quais a Bíblia chama de fruto do Espírito. Podemos estar vestidos com boas obras. Espiritualmente, há várias maneiras de nos vestirmos, mas se para nós o corpo for apenas uma carcaça que tem que estar bem apresentável e não nos preocupamos com o fruto do Espírito nem com as virtudes de uma vida piedosa, então nossos valores estão fora de sincronismo. É sobre isso que Jesus está falando nessa passagem. Não é a vida mais importante que a comida? Jesus perguntou isso. Em outras palavras, o que é a sua vida? Tiago fez a mesma pergunta no capítulo 4 de sua carta. O que é a sua vida? Esta é uma pergunta profunda. E parece que aqui no capítulo 6 de Mateus, ao ensinar sobre valores, Jesus quer nos fazer pensar. Podemos perceber nesta passagem, que vai do versículo 19 até o 34, que Jesus faz pelo menos 20 perguntas relacionadas a valores. Jesus fez todas essas perguntas porque queria nos fazer refletir. Quais são os seus valores? Como você descobre quais são eles? Depois de fazer as perguntas e nos fazer pensar sobre o assunto, Jesus responde às perguntas com respostas tremendas. Com todas essas perguntas e suas respectivas respostas, Jesus quer nos fazer chegar à conclusão de que nossos tesouros devem estar na dimensão espiritual, nos lugares celestiais. Nossos valores devem ser aqueles que jamais podem ser tirados de nós e que jamais são desvalorizados. Meu coração está onde está o meu tesouro.
E eu devo ter meu coração forrado com a vida com Deus, com as coisas de Deus, e não com valores terrenos. Esse é um estudo bem direto sobre valores. Deixe-me acrescentar mais uma coisa a este estudo tão objetivo sobre valores. No capítulo 3 de João, lemos que Jesus passou a noite conversando com o rabino Nicodemos. E foi naquela ocasião que disse: "Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo." Junto com esse ensino tão importante que Jesus deu naquele diálogo, ele ainda explicou que o novo nascimento não é um fim em si, mas o meio para um fim. Jesus afirmou que você tem que nascer de novo, porque jamais verá o reino de Deus se não nascer de novo. Você jamais entrará no reino de Deus se não nascer de novo. Agora, sinceramente, eu não acho que Jesus tenha dito que se você não nascer de novo, não irá para o céu. Conforme comentamos quando estudamos a oração do discípulo, o reino de Deus é o conceito de que Deus é um rei. E se deixarmos que ele reine sobre nossos corações, seremos súditos deste reino. Estamos falando sobre o senhorio de Deus. Deus é rei dos reis e senhor dos senhores. Se Deus é Deus, não faria o menor sentido ele ser menos do que isso. Se Deus é Deus, Deus é absoluto. E se Deus é um Deus absoluto, então podemos entender por que nosso Deus diz que ele tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Eu sou o rei. É isso que ele diz. Como sou Deus absoluto. No Salmo 100, o salmista fala sobre entrar na presença de Deus e afirma que na presença de Deus você descobre que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo. Somos rebanho do seu pastoreio. Todo aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus e que entra na sua divina presença, Deus sabe e Deus vê. Pare para pensar em todas as histórias da Bíblia que relatam aqueles que conheceram a Deus. Observe como o encontro daqueles homens e mulheres com Deus deixou-os maravilhados com o fato de que Ele é Deus. Aquelas pessoas não encontraram palavras para descrever a majestade e a maravilha de Deus. Nem puderam descrever como eles se sentiram quando olharam para si mesmos na presença de Deus. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías disse isso. Paulo exclamou: miserável homem que eu sou. Pense também em personagens como Jacó e outros que, quando entraram na presença de Deus, não puderam encontrar palavras para expressar como se sentiram aos olhos dele. Todos eles chegaram à mesma conclusão: o Senhor é Deus. E Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, todos precisam nascer de novo. Você tem que nascer de novo porque só assim você verá que Deus é Rei. Você jamais terá um relacionamento com Deus como Rei de sua vida se não nascer de novo. A primeira coisa que se descobre ao nascer de novo é que o Senhor é Deus e Rei. E aí começa um relacionamento com Ele, no qual Ele é Deus e Rei. Nesta maravilhosa passagem de Mateus, capítulo 6, com todas as suas perguntas e maravilhosas respostas, Jesus nos leva a descobrir quais são os nossos valores. O que você acha que uma pessoa realmente sincera, que olha com sinceridade para o alto e mantém um olhar disciplinado e constante, descobre sobre seus valores nessa passagem da Bíblia? No versículo 33, Jesus responde: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esta pessoa coloca em primeiro lugar na sua vida o reino e a justiça de Deus. Ela vê que Deus é seu Rei e desenvolve um relacionamento com Ele, no qual Deus é o Rei e lhe mostra todo dia o que é certo para ela. E como súdito leal, ela obedece. É assim que deve ser o sistema de valores da pessoa que olha para o alto e tem na sua vida, pela graça de Deus, os valores espirituais do céu. Agora deixe-me fazer uma pergunta muito profunda. Se você, quando é varrido pela palavra de Deus, admite que jamais viu Deus como Rei da sua vida, nem jamais teve um relacionamento com Ele, no qual Ele é o Rei e você é seu súdito,
Você acha que tem direito de dizer que já nasceu de novo? O que é o novo nascimento? E quais são as evidências do novo nascimento? De acordo com Jesus, na sua conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, está claro que a evidência do novo nascimento, o primeiro resultado do novo nascimento, é que você vê e entra no reino de Deus. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está simplesmente dizendo que quando você olha para o alto como um dos seus discípulos e tem, além das disciplinas espirituais, os valores espirituais, quando você está na presença de Deus, mesmo vivendo neste mundo, cujos valores conflitam com o seu coração, se você realmente é um discípulo de Jesus nascido de novo, os valores que você terá serão os valores do reino, os valores espirituais. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós já estamos quase encerrando o programa de hoje, mas deixa eu lembrar uma coisa para você. Quando Jesus ensinou as bem-aventuranças, ele mostrou como olhar para dentro. Aproveite esse momento. Olhe para dentro. Depois, Jesus mostrou como olhar ao redor, falando sobre os relacionamentos. No capítulo 6, Jesus ensina que você não poderá ver o que precisa ver quando olhar para dentro e ao redor, se não olhar para o alto. Você precisa da graça de Deus para que tudo isso que Jesus falou, para que as bem-aventuranças, por exemplo, façam parte do seu caráter. E depois você precisa da graça de Deus para aplicar tudo isso nos seus relacionamentos, para aplicar tudo isso na sua vida. Por isso você precisa aprender a olhar para o alto de maneira disciplinada e constante. Portanto, finalizando o programa de hoje, vamos olhar para o alto, vamos? Vamos permanecer com o nosso olhar em Jesus? E que nossas prioridades possam ser muito objetivas. Ou seja, minha prioridade é ser um súdito do reino, é ter Deus como meu Rei, como Senhor Supremo da minha caminhada. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.